Senhoras e senhores, boa tarde. Hoje, 14 de maio do ano 2024, associados e convidados reúnem-se na modalidade virtual via Rede Mundial de Computadores, internet na plataforma Zoom. Para a sessão ordinária de hoje, teremos a apresentação do confrade Giovanni Latifala, que discorrerá sobre o tema os 80 anos do envio do primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira para a Itália. Destacamos as presenças no meio virtual do professor doutor Sebastião Amorim de Barros, nosso primeiro vice-presidente, e do nosso associado e colaborador João Carlos Sanches, recuperado e pronto para as nossas atividades. Seja bem-vindo, confrade. O vice-presidente do Instituto fará uso da palavra, abrindo esta sessão ordinária. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais um abraço muito carinhoso ao companheiro Sanches. Todos nós vibramos muito para a sua recuperação e é uma alegria extremamente grande tê-lo de volta em nossas reuniões. Creia que há uma alta estima por todos nós, por sua pessoa, e recebam um carinhoso abraço de todos. Obrigado ao confrade Giovanni Latifala, que aceitou fazer a apresentação de hoje. Nós estamos fazendo uma série de adaptações nas palestras. Houve, graças a Deus, uma grande quantidade de pessoas interessadas em fazer essas apresentações, o que mostra a pujança do nosso instituto. Nesse momento, nossos confrades, o coronel Rafael e o general Bergo, estão se deslocando para Pirassununga. Possa ser que eles deem uma entrada via celular, mas será um pouco difícil porque estão na estrada. Então, sem mais delongas, tenhamos uma boa tarde e está aberta mais essa sessão de Sentinelas na História. Prosseguindo alguns avisos, informamos aos confrades e confreiras que, porventura, não tenham aproveitado o desconto de 50% da anuidade até o dia de maio, a partir do dia 11, o desconto passa a ser de 40% até o dia 1º de julho, 10 de julho, correção, 10 de julho. E também informamos aos associados aspirantes que não há desconto para eles. Então, o aspirante é R$100 ou R$50. Passaremos à apresentação do confrade Latifala. Leitura do extrato do palestrante. Tenente-coronel do quadro complementar de oficiais Giovanni Latifala, turma de 1996, da Escola de Administração do Exército, hoje Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Licenciada em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola, Minas Gerais. Bacharelada em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Pós-graduado em História Militar Brasileira, pós-graduado em História do Brasil e História Contemporânea pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola, Minas Gerais. Pós-graduado em História Militar Brasileira pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, capital. Pós-graduado em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, capital. Mestrado em História pela Universidade Severino Sombra, Niterói, Rio de Janeiro. Doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e o PERJ, da Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, capital. Antigo professor de História dos Colégios Militares, Recife, Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Autor do livro Relações Militares Brasil e Estados Unidos, 1939-1943. E membro deste instituto, como associado correspondente do Brasil, ocupando a cadeira número 23, cujo patrono é o Marechal Antônio José Rodrigues. Prezado confrade, a assistência é sua e o senhor tem 60 minutos. Nesta apresentação não serão necessários os famosos cartões. Fique tranquilo. Muito obrigado. Boa tarde para todos. Emissão ao mais antigo. Boa tarde para todos. Vamos fazer aqui uma apresentação rápida nessa tarde, em uma homenagem aos
aos 80 anos do envio do primeiro escalão da FEB, dia 2 de julho desse ano, será a data da comemoração. Nós teremos outras atividades no Instituto, mas uma data muito importante para o nosso calendário de história militar. Data significativa e importante. Eu vou apresentar aqui algumas novidades das minhas pesquisas. Quem adquiriu os meus livros e já teve a oportunidade de assistir alguma palestra ou já fez a leitura dos livros, vai lembrar de coisas que eu falarei nessa tarde. Mata Rock, pode começar aí. Vamos lá. Então, bem, eu coloquei esse mapa aí porque qual que é a importância do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Para os Estados Unidos, esse mapa aí eu tirei daquela história do Exército, do Estado do Exército Brasileiro. A importância do Brasil para os Estados Unidos é por causa do saliente do Nordeste. Os norte-americanos estudaram e verificaram que, se porventura uma potência inimiga conquistasse o Nordeste, vindo da África, possivelmente, ou para eles com toda certeza, toda a América do Sul viria a ser ocupada por uma nação inimiga, uma nação inimiga dos povos da América, no caso dos Estados Unidos. Além da posição estratégica do Nordeste, os norte-americanos também tinham outra preocupação, que era, com a queda da América, né, a situação do Canal do Panamá. E nas minhas pesquisas, eu descobri uma outra coisa muito importante para o esforço de guerra defensivo e de guerra dos Estados Unidos, que é o problema com a Guiana holandesa. 70% da produção de bauxita, de alumínio dos Estados Unidos vinha da Guiana holandesa. Então, eles tinham uma enorme preocupação também com a Guiana holandesa. E nas minhas pesquisas, eu vou citar algumas vezes aqui, mas não é o foco da palestra de hoje. O Brasil foi convidado para enviar tropa para a Guiana holandesa durante a Segunda Guerra Mundial. E os norte-americanos enviaram tropas para a Guiana holandesa para proteger as minas de bauxita. Inclusive, eu falei que o Brasil foi convidado a enviar unidades militares para a Guiana holandesa. O Brasil esteve a ponto de invadir a Guiana francesa. Meu último livro, baseado em pesquisas das missões militares brasileiras na Guiana francesa e na Guiana holandesa, eu fiz algumas descobertas interessantes. Essas duas missões militares na Segunda Guerra Mundial são desconhecidas do público. Missões militares do Brasil na Guiana francesa e na Guiana holandesa. Pode passar, Mata Rock. Então, mas o Brasil, 39, 40 e 41, o Brasil ficou neutro. Por mais que os Estados Unidos fizeram tentativas de acordo com o Brasil, houve ameaça de invasão ao Nordeste brasileiro, tem a Operação Pote de Ouro, que é um plano norte-americano para invadir o Nordeste em caso de necessidade. O Brasil ficou neutro. E os Estados Unidos também não estavam em guerra, até o dia 7 de dezembro, com o ataque japonês a Pearl Harbor. Depois do ataque japonês, pode passar o Mata Rock, por favor. Houve aquela reunião em janeiro de 42, o Brasil rompeu relações com o eixo, mas não declarou guerra, não é declaração de guerra. Então, oficialmente, o Brasil fica ao lado dos Estados Unidos, mas ainda não está em guerra. Esse processo de alinhamento Brasil-Estados Unidos é uma longa e difícil história de explicar aqui em pouco tempo. Desde a visita do general Marshall ao Brasil em 1939, que os norte-americanos tentavam forjar uma aliança com o Brasil, oferecendo promessas de envio de armas. Foi um processo bastante lento,
que nesses anos de 39, 40, 41, 42, pouca coisa prática aconteceu. Essa aqui foi a grande verdade. Agora, dizer que o Brasil teve chance, o Brasil quase se aliou a Alemanha ao eixo, a Alemanha nazista, é uma grande inverdade que se faz com o governo do Getúlio. O Brasil espertamente ficou numa situação de tentar ver se ganhava vantagem de um lado ou de outro. Mas negociação mesmo, as negociações que ocorreram foram com os Estados Unidos. Aí com a Alemanha, tinha um contrato de compra de arma desde o final dos anos 30, que era vantajoso para o Brasil. Essa que é a verdade. Compra de arma. Nada além disso. Nada de aliança militar, certo? Então houve um rompimento, pode passar a Matarroque. E durante o ano de 42, parou, agarrou. Matarroque, não está comigo aqui a... Bem, após esse rompimento, no decorrer de 42, ocorreram os afundamentos dos navios brasileiros, por submarinos da Alemanha e submarinos da Itália. Também é de conhecimento de todos aí, esses ataques covardes que ocorreram durante vários meses do ano de 1942. Aí sim, pode passar, Matarrão? Aí vai haver a declaração de guerra, as manifestações da população, o Brasil precisa entrar em guerra, declarar guerra à Alemanha, etc. E o governo Vargas, então, declarou guerra ao eixo, e não ao Japão. A declaração de guerra ao Japão é só em 1945, para quem não sabe. O Brasil declara guerra ao Japão somente em 1945. Em 1942, já vai declarar guerra à Itália e à Alemanha. Ao Japão, não. Pode passar, Matarroque? Então, as manifestações, essa reunião aí, aquela reunião do Getúlio com Dutra, com o Oswaldo Aranha, e o Brasil declara guerra em agosto de 42. Bem, estamos em guerra. E daí? E daí? Os acordos entre o Brasil e os Estados Unidos não previam o envio de tropa brasileira para atuar fora do continente. E muito menos em outro país do continente e muito menos fora do continente americano. O que fazer? Porque declarar guerra é uma coisa, mas implementar essa declaração é outra. Pode passar, por favor. Bem, esse documento aí eu encontrei na minha pesquisa nos Estados Unidos. E, em princípio, essa aí é a certidão de batismo da FEB. É o primeiro documento escrito em que os Estados Unidos, que a ideia é norte-americana, sugerem o emprego de tropa brasileira. Esse documento é de 6 de outubro de 1942, do adido militar no Brasil, o coronel Claude Adams, depois general. Esse documento é o primeiro escrito. Eu já encontrei indícios anteriores a esse aí. Em 3 de setembro, o Nelson Rockefeller, em visita ao Estado-Maior do Exército e ao Dutra e ao Góes Monteiro, fala que o Brasil deveria pensar em enviar tropa para a África. 3 de setembro de 1942. Só que eu não encontrei o documento oficial. Esse aí eu encontrei no Arquivo Nacional dos Estados Unidos. É um documento em que ele sugere que o Brasil envie tropas para a África. Ele não fala se é uma divisão, se é uma brigada, se é tropa de ocupação, se é tropa combatente, se é tropa de contenção, mas ele sugeriu, porque ele temia, mesmo falando que o risco era pequeno, que em caso de uma vitória na Rússia, e estava vendo a ofensiva de Stalingrado em 42, o exército podia derrubar o Getúlio. Ele via isso como uma pequena ameaça. Então, ele sugeria que se o Brasil fosse convidado e aceitasse, quer dizer, automaticamente, ao aceitar enviar tropa para lutar junto com os Estados Unidos, ele entraria na guerra oficialmente
de uma maneira mais clara, ao lado dos aliados. Ao lado dos aliados. Mas ele coloca algo interessante nesse documento. Há um inconveniente nessa história de tropa brasileira. Era ter que armar essas tropas com armamento bélico moderno dos Estados Unidos. Então, tinha essa situação estranha. A gente convida, mas tem o inconveniente de ter que armar essas tropas brasileiras. O Adams, para quem não sabe, ele era o adido brasileiro, mas era um militar muito amigo do general Marshall. Ele serviu com o general Marshall, as famílias eram amigas, quer dizer, o Marshall não mandou o Adams para o Brasil, ele não veio para o Brasil como assim, uma pessoa sem importância. Ele era muito amigo do general Marshall, que era um dos principais militares do Exército dos Estados Unidos, chefe do Estado-Maior do Exército. Passa, por favor, Matamão. Então, esse documento aí está no meu livro. Bem, o documento é de 6 de outubro, só que tem um negócio. O norte da África só foi invadido dia 8 de novembro. Então, esse documento, se fosse interceptado, os alemães descobriram, mas espera aí, aonde que o brasileiro ia? Onde que essas tropas brasileiras iam? Não existia um soldado norte-americano no norte da África. Então, o Adams sabia que ia haver invasão do norte da África. O Nelson Rockefeller, em 3 de setembro, quando ele fala enviar a tropa para a África, ele também já devia estar sabendo que ia haver uma ofensiva, uma invasão aliada no norte da África. Só que ainda nessas datas ela não havia ainda ocorrido. Então, interessante, né? Um documento dia 6 de outubro e a invasão foi dia 8 de novembro. Essa aí é a Operação Tocha. Depois a gente vai falar mais sobre essa, nós vamos falar bastante sobre essa região aí do norte da África. Por favor, Mataró. Esse documento também eu descobri já no arquivo do presidente Roosevelt, é de novembro, em que o embaixador americano na Espanha também sugere o emprego de tropa das nações latino-americanas no esforço de guerra no norte da África. O que acontece? A África o norte da África já tinha sido invadido e eles tinham muito receio da postura das tropas espanholas do Franco no norte da África. O brigadeiro Eduardo Gomes, junto com o general Mark Clark, fez uma visita secreta a generais espanhóis quando ele visitou o norte da África. Está no livro do Mark Clark. Risco calculado. Então, eles tinham esse temor. Também esse aí é outro indício de que as propostas vieram dos norte-americanos. Aquela proposta do general Adams não foi aceita pelo Exército dos Estados Unidos. Tá certo? Ela não foi aceita. Ele sugeriu, mas ela não foi aceita. Por favor, Ataroque. E o Brasil? Nós estamos em guerra. E o que o Brasil acha disso que está acontecendo? O que o governo acha disso? Então, na documentação, no CPDOC do general Dutra, eu encontrei isso aqui. Em 10 de dezembro, o Getúlio solicitou ao general Dutra, no início da guerra, que chamasse a atenção do general Mascarenhas de Moraes, que comandaria a FEB, e o general Bittencourt, Amaro Bittencourt, que os dois generais haviam feito comentários favoráveis ao emprego de tropas brasileiras fora do continente ao lado dos aliados. Getúlio falou para chamar a atenção deles, 10 de dezembro. No dia 24 de dezembro, um novo encontro com o Dutra falou com o presidente Vargas que achava que o Brasil devia enviar tropa. E o presidente falou o seguinte: eu sou contra o envio de tropas, derramar o sangue brasileiro, aquela conversa de político. Sou contra o envio de tropas, os norte-americanos nunca nos fizeram nenhuma proposta a respeito disso. E no dia 31 de dezembro, no discurso das Forças Armadas, o Getúlio fez um discurso dando a entender que era favorável ao envio de tropa. Quer dizer, caiu em contradição. Uma raposa, né? Ele deve ter enxergado qual que... Será que eu tenho que continuar com essa postura de ser contra o envio de tropa? Aí passa a ser a favor. Deve ter observado
a direção da guerra, a derrota do eixo se aproximando, e aí ele muda de ideia. Isso de última hora. Dia 24 ele fala uma coisa, dia 31 ele fala outra. E isso não sou eu que estou dizendo, está no arquivo do presidente Dutra, lá na Fundação Getúlio Vargas. Tá certo? Então, virou o ano, entramos em 43, em 6 de janeiro, o Dutra faz um documento imenso, envia um documento imenso para a presidência da República, falando das condições do Exército, das defesas do Brasil, etc, etc, etc. Em 6 de janeiro, esse documento, acredito, senhores, foi respondido dia 15 de março. 15 de março. Em 6 de janeiro, o Dutra expõe o que ele achava daquela proposta de se enviar tropa. Está no livro do presidente Dutra que eu tenho aqui. Passa fazendo, por favor, Matarroque. Tá dando para entender o que eu estou falando, gente? Tá audível? Tá. Bem, esse encontro aí também é famoso. E eu já li que foi aí que ficou acertado o envio da FEB. Isso não é verdade. Nesse encontro, o Getúlio propôs ao Roosevelt o envio de tropa brasileira e o Roosevelt falou não. Os nossos militares, deve ser o Estado-Maior do Exército, a cúpula militar dos Estados Unidos, não quer tropa brasileira. Mas ele sugere o quê? Que o Brasil envie tropa para os Açores. A mesma proposta que ele fez em 41. Em 41, os Estados Unidos propuseram o envio de tropa brasileira para os Açores e para a Guiana Holandesa. E em 43, ele falou Açores. Nossos militares não querem tropa brasileira no fronte, mas, quem sabe, o emprego de tropa nos Açores. Tá certo? Nos Açores. Então, aí na reunião em Natal, não foi acertado o envio da FEB. Isso ainda é uma situação desconhecida. Em que momento? Foi depois disso aí. Mas, assim, a data certa, baseada em quê? O que acontece é que, aparentemente, depois dessa reunião, o presidente dos Estados Unidos, apoiado pelo Departamento de Estado, ele vai ver com simpatia o envio de tropa brasileira para o fronte. Tá certo? Mas essa reunião aí, dizer que eles decidiram que ia enviar a FEB, 25 mil soldados, que eu já li sobre isso. Não é verdade. É uma informação que não tem base. Nem o Macan, nem o Frank Macan coloca o momento certo em que resolveu-se, de fato, o envio de tropas brasileiras. E vou dizer mais. O Roosevelt propôs o emprego de tropas brasileiras nos Açores. Eu descobri um documento de uma operação de guerra dos Estados Unidos de março de 1943, março ou maio, agora, desculpe a minha falha, está no meu livro, em que a divisão de plano de guerra, a operação de guerra para os Estados Unidos invadirem os Açores, ela não recomenda o uso de tropa brasileira nos Açores. Eu descobri isso. Por quê? Porque os brasileiros iriam informar os portugueses da operação de guerra. Isso está escrito no documento que eu encontrei e está no meu livro. Quer dizer, nem a Operação dos Açores é uma aliança com desconfiança. Então, na Operação dos Açores, eles pensaram o seguinte, eles vão ligar a divisão de plano de guerra. Isso está escrito, isso está no meu livro, que está esgotado, que é esse livro aqui. Eu espero, a hora que eu puder, fazer uma segunda edição desse livro. Proposta para emprego de tropa do Brasil. Eu encontrei o documento e coloquei no livro. Não recomendamos, porque os brasileiros vão tirar o sigilo da operação. Vão informar os portugueses que eles, norte-americanos, vão ocupar os Açores. Matarroque, por favor, vamos lá. Mas depois dessa reunião, e com o passar dos meses, resolveu-se que o Brasil iria enviar tropa.
Trouxe. Então, eu, nas minhas pesquisas no Arquivo Histórico do Exército, encontrei aqui as atas, os relatórios das primeiras reuniões entre os Estados Unidos e o Brasil a respeito do envio de tropa. Coloquei alguma coisa aqui, a imagem está até boa para mim, não sei se está boa para os senhores, vou falar rapidamente, senão vamos ficar aqui a tarde inteira. O Coronel Cláudio já falou comigo que não vai ter cartão vermelho, mas eu não quero ser chamado a atenção. Bem, a primeira reunião foi em maio. Olha aí, o encontro de Getúlio foi em janeiro, né? 28 de janeiro, em maio. O Brasil tinha a expectativa de enviar 6 divisões para o fronte. Nós enviamos uma, que foi a FEB. O Brasil tinha a expectativa de enviar 6 divisões, 4 divisões de infantaria, uma moto mecanizada e uma mecanizada. Os norte-americanos escreveram o seguinte: não, essa proposta brasileira é muito forte. No máximo, 3 divisões. 3 divisões de infantaria. Mas a ideia brasileira é enviar 6. Outra coisa que eu achei interessante dessa reunião, a questão do fuzil Garand, que foi uma reclamação, né, a reclamação constante dos brasileiros, a falta desse fuzil como material como arma de combate para nossas tropas. Aí, numa parte do relatório, fala que em 3 meses e meio, isso em maio de 43, nós vamos chegar na guerra com esse problema. Aí, em 3 meses e meio é possível, os americanos, é possível começar a enviar esse material. Então, eu encontrei isso aí também, que é outra inverdade. E isso é uma coisa interessante, são essas reuniões que ocorrem entre as autoridades. A reunião é uma maravilha, estamos tomando água gelada, toma um cafezinho, troca ideia, tem aquelas diferenças, mas o que chega lá na ponta da linha, muitas vezes, é muito longe daquilo que ocorreu na mesa de negociação. Esse fuzil Garand, está aí, ó, fuzil Garand, somente daqui a 3 meses, aí está aqui no número 7. Vocês me desculpem se a imagem não ficou boa. Eu coloquei só para... Eu vou voltar a falar desse fuzil Garand. Então, essa reunião de maio de 43. Pode passar, por favor. Eu tenho as atas aí. 4 divisões aqui do lado esquerdo da tela aparece aí as tais 6 divisões de infantaria, 6 divisões brasileiras, seriam 150 mil brasileiros. A gente colocar os 25 mil da FEB, que é uma divisão com as outras 6, enviamos uma em 5 escalões. Acho que quase todo mundo sabe disso aí. Então, essas atas aí são de maio de 43. Passe, por favor. Muito bem, mas após aquela reunião do Getúlio, o que de fato aconteceu, e não por causa da reunião, mas após a reunião, é que o Brasil pôde enviar observadores militares para acompanhar as unidades norte-americanas no norte da África e depois na Itália. O primeiro enviado foi o brigadeiro Eduardo Gomes. O brigadeiro Eduardo Gomes foi o primeiro primeiro observador militar, um militar de alta patente. Interessante do relatório que nessa visita ao norte da África, o general Mark Clark já fala com o nosso brigadeiro do interesse em receber tropa brasileira. O Mark Clark sempre demonstrou interesse em receber tropa brasileira. O brigadeiro Eduardo Gomes fala isso, e nessa missão aí do general, esse aí é o general Lira Tavares, tenente-coronel Lira Tavares, na época. O tenente-coronel Lira Tavares fala a mesma coisa. Foi muito bem recebido pelo general Mark Clark e ele demonstrou interesse em receber tropa brasileira. Agora, essa tropa brasileira é para quê? Volto a dizer, é tropa de contenção, é tropa de ocupação ou tropa de combate? Isso é uma outra história, que não é a mesma coisa. Então, eu tive acesso aos relatórios da missão do general, do tenente-coronel, futuramente, mais para frente, general de Exército, Lira Tavares, como observador militar no norte da África, acompanhado do capitão Almeida de Moraes. Os relatórios são assinados pelo tenente-coronel Lira Tavares e pelo capitão Almeida de Moraes. Pode passar, Mata Roque, por favor. E desses relatórios eu peguei algumas coisas interessantes. Eu vou ler rapidamente, gente, porque tem muita coisa, muita leitura. Tem muita leitura.
O relatório, o que ele observou? Prioridade dos Estados Unidos é equipar os 300 mil soldados franceses no norte da África. Ficaram preocupados com as condições climáticas da região. E uma coisa muito importante, o uniforme brasileiro era totalmente inadequado. Ele seria inadequado para o norte da África e inadequado para a Itália. Isso consta nos relatórios que estão no arquivo histórico do Exército. Pode passar, por favor. Pode passar. Eu estou lendo que tem. Outra coisa importante também de 43, o convite ao general Mascarenhas para comandar a FEB. Ele recebeu o convite e prontamente respondeu aceitando esse convite. Então, aí nós temos um comandante. Vai ser o general Mascarenhas, aquele que o Getúlio mandou chamar a atenção dele. Mandou chamar a atenção do general Mascarenhas, que tinha interesse que tropa brasileira atuasse fora da América, né? Fora do continente. Então, o Mascarenhas foi convidado e não pensou duas vezes. Rapidamente ele aceitou o convite. Pode passar. Houve uma outra missão no norte da África, com a presença do general Mascarenhas de Moraes. Essa missão começou no dia 6 e terminou no dia 30 de dezembro de 43. Foram visitar as unidades norte-americanas e unidades francesas que atuavam no norte da África e na Itália. A ideia era essa, ver como é que funciona a coisa. O Brasil era doutrina militar francesa, precisava alterar isso aí. Como é que as coisas funcionam com relação ao exército dos Estados Unidos? Material bélico dos Estados Unidos. Muito bem. E pode continuar, por favor. O general Mascarenhas voltou para o Brasil, mas outros militares ficaram no norte da África. E um desses militares era o antes capitão na época da missão do Lira Tavares e depois major Almeida de Moraes. O major Almeida de Moraes permaneceu no norte da África. E em 1953 ele escreveu um livro que está esgotado, que é esse livro que está aí, e eu descobri muitas coisas interessantes nesse livro, que parece que muita gente não leu, não deu atenção, não levou em consideração. Esse livro, o prefácio dele é do Marechal Mascarenhas de Moraes. O general Mascarenhas de Moraes foi padrinho de casamento de um filho do depois tenente-coronel, coronel-general de brigada, Almeida de Moraes. E o general Almeida de Moraes e o Marechal Mascarenhas foram na Itália verificar a situação lá dos mortos no cemitério de Pistoia. Então, a ligação do general Mascarenhas de Moraes com, na época, Major Almeida de Moraes, é muito Moraes, né? Moraes com ES. Era muito forte. Ele escreveu esse livro e eu achei coisas muito interessantes nesse livro. Por favor, Mata Roque. Passe, por favor, aí. Bem, a questão dos uniformes. Mais uma vez, sendo os relatórios avisando ao comando do Exército nossos uniformes serem inadequados. Aí, no segundo parágrafo, a demora na entrega de material, a dependência das unidades francesas, e como seria da brasileira, era total com relação aos norte-americanos. Ninguém faz nada no norte da África sem o apoio logístico dos Estados Unidos. Aí tem aquela questão. A tropa brasileira aqui, como é que vai ser isso? Eles vão dar prioridade para a gente ou vão dar prioridade para os franceses? Os franceses eram mais de 300 mil que eles precisavam colocar em condições de ficar em condições para invadir a França, porque a França está ocupada. A França está ocupada. Então, isso veio. Aqui no segundo parágrafo está a questão da demora de entrega de material, o problema dos fuzis Garand. Pode passar, Matal. Eu tô simplificando. Estou simplificando. Bem, e o Major Almeida de Moraes ficou
no norte da África, e com a missão de verificar as condições para receber a tropa brasileira. Ele ficou no norte da África, ele mais outros militares, analisando e observando o que aconteceria com a nossa tropa quando ela fosse enviada para fora do continente, quando ela fosse enviada para o norte da África. Mas nesse mês de abril, as coisas ainda eram muito nebulosas, as informações eram muito truncadas, era a dificuldade de comunicar com o Brasil, mas, em princípio, ele estava lá, ele mais outros militares, preparando a chegada da tropa brasileira. Passa, Marcelo, pode passar. Visitou campos de instruções. Esse de Shanxi pode receber 10 divisões de infantaria, e assistiu, ele observou e colocou em relatórios, isso está no livro dele, eu fiz um resumo, coloquei aqui, o que acontecia com as unidades francesas e com unidades norte-americanas quando elas chegavam ou eram formadas no norte da África. As várias escolas que eram oferecidas a esses militares. Aí estão em letra amarela: curso de motomecanização, material bélico, engenharia, artilharia de campanha, artilharia antiaérea, guerra química, transmissão, saúde, etc, etc, etc. Então, ele observou isso aí. E observou também a fartura de material bélico que era as unidades americanas. O Brasil, né, os militares brasileiros que participaram dessas missões de observadores militares, eles tiveram contato, tiveram conhecimento de como é que era essa situação do material bélico que abastecia essas unidades norte-americanas no norte da África. Essa questão desses cursos, muito importante, o general Mascarenhas de Moraes cansou de reclamar, não vou dar a palavra, reclamou dos motoristas da FEB, porque eles não sabiam dirigir. Não fizeram curso de motorista foi feito em Vada, tem uma anotação do general Mascarenhas, em Vada, lá na Itália. Daí, muitas vezes, estragar uma viatura, estragar um jipe, estragar um caminhão. Então, esses cursos eram oferecidos às unidades francesas. Eu fiz um resumo aí para falar isso aqui rapidamente. Pode passar, Mataró, por favor. Bem, então vocês estão vendo aí hoje o aviso que ele recebeu. Parece que a data foi comida aí. 11 de maio de 44. 11 de maio de 44. 11 de maio de 44. Foi avisado da chegada da FEB em 2 escalões. Isso no norte da África. Ele também foi informado, daqui a pouco eu vou falar, que quem comandaria esse escalão da FEB aí era o general Zenóbio da Costa. Então, ele foi informado, nós estamos próximo meados de julho, não está longe do embarque, o embarque é dia 2 de julho. Ele e outros brasileiros estão lá no norte da África e receberam informação: ó, a tropa brasileira está vindo aí. É um documento ultra secreto, aquela coisa toda, manter o sigilo, etc, o treinamento, não sei o que lá. Mas está vindo. Está vindo. Julho está chegando aí. Passa aí, por favor. Coloquei aqui na parte amarela o tenente-coronel Clark falando de como é que seria a instrução da FEB. Isso no norte da África. No norte da África. Então, quer dizer, militares brasileiros e norte-americanos
estavam aguardando o envio, a chegada da FEB para o mês de julho. Nós estamos no mês de maio, não tá longe, não. Estamos aí algumas semanas no embarque. Mês e pouco do embarque. Passa, por favor, Matawa. Então, as conversas e os preparativos para a chegada da tropa brasileira no norte da África estavam sendo realizados. O Major Almeida de Moraes chegou, inclusive, a fazer um estágio na divisão 91 dos Estados Unidos. Ele assistiu como é que era o procedimento com a unidade que vinha dos Estados Unidos, depois de meses nos Estados Unidos, e depois essa unidade chegava no norte da África. Então, durante 2 semanas, mais ou menos, ele acompanhou o treinamento da divisão número 91. E essa divisão do norte da África foi enviada para a Itália. Ele acompanhou o treinamento dessa unidade, teve contato com militares das unidades francesas. Existia um bom relacionamento de oficiais brasileiros e franceses por causa da missão militar. Alguns militares franceses haviam servido aqui no Brasil, alguns sabiam, inclusive, muito bem o português. O caso do general Carpentier sabia muito bem o português. Então, olha só, este oficial, então, na qual foi discutido o programa de treinamento da divisão brasileira, orientou a instrução a FEB vai chegar e vai receber o mesmo tratamento, o mesmo treinamento das unidades francesas e unidades norte-americanas, no norte da África. Passa, por favor. Bem, então, o slide parece que ficou comido. Esse slide é o seguinte: para onde que a FEB vai? Mas, em 43, os brasileiros, os militares em contato com os norte-americanos, fizeram a pergunta: nós vamos ser empregados aonde? Os americanos não responderam, eles não sabiam dizer aonde iam, aonde a tropa brasileira iria atuar. Aí, não, nós queremos atuar na região do Mediterrâneo. Proposta dos militares brasileiros. O senhor Oswaldo Aranha, eu tenho um documento dele aqui, ele escreve o Departamento de Estado dos Estados Unidos, diz que a tropa brasileira podia ser empregada em qualquer lugar. E a pessoa, a FEB, lá na Ásia, ela tinha dificuldade aqui na Europa, e já pensaram a FEB, ele escreve isso. O Oswaldo Aranha escreve isso. E quando a gente pega os depoimentos da história oral do Exército, de militares do primeiro escalão, vários deles acreditavam que iriam para o norte da África. Militares do primeiro escalão. Do segundo, terceiro já sabiam. Mas o do primeiro escalão, olha, a gente achou que, eu achei vários depoimentos, eu tenho isso no meu livro. Em março de 44, teve uma reunião de um coronel norte-americano, que eu descobri, o coronel Hobbs, com o general Leitão de Carvalho, em que se fala lá de ponto de evacuação. O ponto de evacuação ponto de evacuação, de ligação. A evacuação começa em Marrakech, vem para Dakar e termina em Natal. Não fala em ponto de evacuação começando em Nápoles. Começa em Marrakech. Marrakech para Nápoles são 3.000 quilômetros. Quer dizer, do norte da África, se a coisa der errado, acontecia alguma coisa de errado, volta para Dakar, atravessa o oceano, retorna para Natal. Isso está no livro do general Leitão de Carvalho. Então, aparentemente, o general Leitão de Carvalho escreveu isso em 1952. A FEB vai para o norte da África. Vai para o norte da África. Pode passar. Bem, e aqui no Brasil? Esse documento eu encontrei no CPDOC. Abril de 44, o general Dutra mandou uma carta para o general Góes Monteiro, que estava no Uruguai, uma missão no Uruguai,
Inclusive, o Dutra e o Góes são acusados de ter atrapalhado a FEB, que isso é uma outra coisa também que bastante questionável. Ele tinha expectativa de enviar 3 divisões em abril de 44. Ah, nós vamos enviar 3 divisões. Uma da primeira divisão de infantaria expedicionária é a FEB, que foi enviada em 5 calões, e outras 2. A segunda divisão de infantaria expedicionária, formada com tropa do Nordeste, e a terceira divisão de infantaria expedicionária com tropa da 5ª região, Paraná e Santa Catarina. Então, você vê que o planejamento era um planejamento, assim, muito fora da realidade. Nós mal conseguimos enviar uma divisão. O Dutra contava enviar 3 em abril de 1944. Isso está no CPDOC. Documentação do general Dutra. Podemos continuar? Por favor, Batarroque. Bem, e no dia 2 de julho, a FEB embarcou. A FEB embarcou. Embarque da FEB, dia 2 de julho de 1944. De última hora, houve um embarque do general Mascarenhas, que não estava previsto dele embarcar. Tentaram impedir o embarque dele, falou, não, ele depois me convenceu, não, tem que ir, que eu sou o comandante. Não estava previsto, quer dizer, aquela informação que era o Zenóbio da Costa que ia comandar o primeiro escalão estava correta. O general Mascarenhas foi de última hora para a Itália. E para piorar, pode continuar, Matar. Dia 2, né? Dia 2 é a data que nós vamos comemorar os 80 anos daqui a algumas semanas. Passa, por favor, Matar. Dia 2 de julho, a FEB embarca. Dia 5 de julho, no norte da África. Aquela turma que estava lá, de militares, brasileiros e americanos, estava lá sem saber de nada. Em virtude de ordem superior, nos deslocamos hoje via aérea de Argel para Nápoles. É que ficou decidido pelo Comando Aliado Mediterrâneo que a divisão brasileira deveria desembarcar em Nápoles. A FEB era esperada no norte da África. De uma hora para outra, resolveram mudar o trajeto do navio para a Itália. O ex-embaixador Berni disse que foi ordem do presidente Roosevelt. Não manda eles para o norte da África, não. Manda lá para a Itália, não sei o quê, está perto. Mas mudaram. E aquele pessoal que estava lá preparando a chegada da tropa para treinamento, para receber aquelas mesmas em locais adequados, teve que sair correndo do norte da África para ir para Nápoles, para preparar de última hora a chegada do primeiro escalão, que aconteceu no dia 16. Tiveram aí 11 dias, não ser bondoso, não, 11 dias para chegar numa cidade devastada e arrumar um local para receber 5.075 homens. No dia 10 de julho, aí embaixo, no meu slide, que não tá, a minha imagem que não está boa, não sei se vocês estão com a imagem melhor do que eu. Dia 10 de julho é que o Almeida de Moraes, aquele major, está lá no dia 10 é que ele soube que o general Mascarenhas está dentro do navio. Ele não sabia também disso, não. Ele soube do embarque dia 5, você tem que ir lá para a Itália. Vai para lá, resolve isso lá. Aí no dia 10 ele soube que o general Mascarenhas estava dentro do navio. Ah, o general Mascarenhas está vindo. Mas isso aí, gente, é uma parte da história difícil da chegada do primeiro escalão. Não é a única. Mas foi isso que aconteceu. A FEB era guardada no norte da África. Passa, Mata Roque. Aí estão os escalões, né? Primeiro, segundo escalão, eu coloquei isso aí só como fonte de informação. Acho que todo mundo sabe sobre isso aí. Pode passar, Mata Roque, por favor. Pode passar. E aí eu coloco o mapa da França, agora, coronel, eu te falo, o senhor está ficando louco? Não, não estou ficando louco, não. Eu coloquei o mapa da França aí porque
que a FEB tem a ver com isso? Muito bem. Mapa da França em 1944. Todo mundo já ouviu falar da Operação Overlord, que é o dia D. A famosa operação de invasão da França, ocorrida no dia 6 de junho, que, inclusive, eclipsou a guerra na Itália. No dia 4 de junho, o Mark Clark conquistou Roma. Quando ele achou que o holofote da imprensa ia ficar a primeira capital dominada pelo eixo foi libertada, que é Roma, os aliados invadem a França, a Normandia. E os holofotes saem da Itália e vão para a França. A invasão da Normandia aconteceu no dia 6 de junho. Todo mundo conhece aí O Resgate do Soldado Ryan, o famoso filme do Soldado Ryan e outros filmes mais aí. Muito bem, mas o que tem a ver França com FEB? Passa, por favor. Mata-Roque. Bem, esse aí é o mapa da Operação Overlord, aquele mapa da França, e agora vocês observem lá o norte, etc. Muito bem. Passa, por favor, Mata-Roque. Eu coloquei esse mapinha do Mediterrâneo aí, que serve para muita coisa, né? Nós estamos falando aí de norte da África, a FEB já no Mediterrâneo, a FEB, a Normandia dia 6, é antes da FEB, a FEB dia 2, né? Muito bem. Passa, por favor. Mas essa operação aí, vocês já ouviram falar da Operação Dragão? A Operação Dragão é foi uma operação enorme, conhecida como Envio, batizada inicialmente como Envio Bigorna. A ideia era o seguinte: a gente pegar aquele mapa da França, os aliados planejavam invadir a Normandia e o sul da França. Esse mapa aí é o mapa do sul, é a área do sul da França. Só que a logística dos aliados, por mais que fosse meticulosa, não fosse uma logística poderosa, com meios, eles não tinham condições de fazer essas duas operações ao mesmo tempo. Invadir a Normandia e invadir o sul da França. Essa operação, esse planejamento da Operação Overlord, logicamente que ele já vinha de muito tempo. E também a Operação do Sul da França. Isso foi decidido em 1943, que essa invasão seria uma operação no norte, uma operação na Normandia e uma no sul da França. Só que não existia meios para fazer essa operação, não existiam meios para fazer essa operação. Eram milhares de navios. Como é que você vai fazer uma operação na Normandia e uma no sul da França? Então, essa operação do sul da França, ela foi adiada e foi motivo de muita confusão no comando aliado. Ela foi adiada. O Churchill era contra essa operação. Eu vou falar daqui a pouco a respeito disso. Mas essa operação do sul da França, os aliados resolveram fazê-la e deram a ordem para ser iniciada. O comando do Mediterrâneo, ela foi dada no dia 2 de julho de 44. Alguém está lembrado aí o que aconteceu no dia 2 de julho de 1944? É a data em que a FEB embarcou do Brasil para a Itália. No mesmo dia do embarque, o comando do Mediterrâneo deu a ordem para que essa operação voltasse a ser planejada, preparada e iniciada no dia 15 de agosto. 15 de agosto. Detalhe: os meios para essa operação, grande parte dos meios, equipamento bélico, caminhão, etc., munição, soldado, sairiam da Itália. É para onde a FEB estava indo. Enviaram a FEB no meio de uma gigantesca operação militar, não tão grande quanto a Operação Overlord, mas uma operação que envolvia mais de 800 navios e mais de 300 mil homens.
Nós somos julgados. A tropa brasileira foi julgado no meio de uma operação gigantesca dos aliados, uma operação enorme. Nós chegamos na Itália quando os aliados estavam preparando, quebrando a cabeça para preparar a invasão do sul da França, que ia começar um mês depois da chegada da febre. Passa aí, Mata-Roque. Essa aí é a operação do sul da França, a Operação Dragão. É uma operação gigante. Quer dizer, enviaram o Brasil, e aí a tropa brasileira atravessa o Atlântico, passa Gibraltar, vai no Mediterrâneo e chega na Itália no dia 17 de julho. Um mês depois, grande parte do sistema de abastecimento ali da Itália, Nápoles, as bases de abastecimento e unidades militares teriam que prover a invasão do sul da França, que ia começar dia 15 de agosto. Passa aí, Matado, por favor. Passa, pode passar. E olha só, para piorar a situação da logística, aumento dos efetivos militares nas unidades americanas, de 25 para 45 mil homens. Aumento de veículos nas divisões, de 4 mil para 8 mil veículos. Eles haviam feito estudos e verificado que um dos problemas da demora da campanha do Norte da África foi a falta de veículos, caminhões. Não tinha veículo suficiente para transportar a tropa com mais rapidez. Então, eles resolveram, não, agora na nossa próxima operação nós vamos aumentar os efetivos das divisões, aumentar o número de veículos e, claro, mais soldado, mais fuzil, mais canhão, mais metralhadora, mais isso, mais aquilo, mais farda, não sei o que lá. Que seriam retiradas de onde? Das bases da Itália, de Nápoles, para onde a febre está indo. Pode passar. Além das unidades norte-americanas, também tinha lá 30 das unidades francesas, das 133, estavam em condições de fazer alguma coisa, estavam em condições de participar de uma operação militar. Eles tinham que equipar também essas unidades francesas. Então, nós tivemos aí uma operação, o tamanho dela é 366 mil homens, 56 mil veículos. Era uma situação tão difícil que eu estava estudando sobre a logística dessa operação, até na maneira de acondicionar as cargas no porto de Nova York. Eles falaram assim, gente, coloca essas cargas de uma maneira que elas sejam retiradas descarregadas dos navios o mais rápido possível. Veio essa ordem. Na hora de colocar carga aqui no navio para mandar para a Itália ou para o norte da África para essa operação, arruma um jeito aí com segurança, mas de facilitar a retirada dessa carga por causa da premência do tempo, da necessidade do tempo para essa operação. Dia 2 de julho, dão a ordem. Dia 15 de agosto, quer dizer, um mês vem a ordem, prepara, no meio do mês de agosto, essa operação tem início. 15 de agosto começa a Operação Dragão. Então, era correr contra o tempo. Passa, por favor. Bem, aí nós chegamos na Itália. O general Mascarenhas, recebido pelo general Divers, e a chegada da febre, infelizmente, ocorreram muitos problemas nessa chegada da nossa tropa na Itália. Não por nossa culpa. Nós tivemos culpa por algumas coisas, mas quem decidiu enviar para a Itália foi o norte-americano. Mas nós tivemos, a gente fala assim, o governo brasileiro cometeu alguns erros, né? A questão do fardamento foi uma delas. Então, Mascarenhas chega na Itália no dia 16 de julho. Passa, por favor. Bem, e a nossa tropa?
em princípio, o acordo previa que a nossa tropa ia ter o mesmo tratamento das unidades norte-americanas. E aí eu descobri, pelo livro do Major Moraes, que a nossa tropa recebeu, acredito, senhores, 24 viaturas. Quando se fala da logística da FEB, todo mundo vê os feitos de 45, etc. Claro que são fantásticos. A FEB, quando chegou na Itália, com 5.075 homens, recebeu 24 viaturas. Era a mesma coisa que colocar 211 homens em cada caminhão. Não existe isso. Uma brigada com 24... Quais viaturas? O Major Almeida de Moraes não fala se eram 24 caminhões, se eram 24 jipes, 24 motocicletas, mas um número ridículo de viaturas. Por que isso? Porque a prioridade do abastecimento era abastecer as unidades francesas e norte-americanas. Nós chegamos lá na hora da preparação de uma imensa operação de guerra. Continua. Então a turma marchou a pé, com a farda. Isso aí é famoso. Farda parecendo com a do exército alemão. Foram vaiados. Os italianos perguntaram se eram prisioneiros. Não, são prisioneiros, são brasileiros. Sem armas, uma tropa sem farda, sem equipamento. As unidades norte-americanas, a gente tem que falar o que acontecia. A FEB foi desarmada, mas as unidades norte-americanas também faziam esses deslocamentos desarmados. Só que elas chegavam para onde eles tinham que ir e recebiam, né? Recebiam aquilo que o Almeida de Moraes assistiu no norte, observou no norte da África. Marcharam a pé. Não tinha viatura. 24 viaturas para 5.000 homens. Passa, por favor. Ok. Confrade Lasfala, quero lhe apresentar o cartão e faltam 5 minutos. Nossa, ok? mãe. Tá certo. Tá certo. 100 barracas. Avisaram a tropa brasileira. Veio um aviso do Brasil que a tropa brasileira trazia barraca Não tinha barraca. Não veio barraca no navio. Alguém aqui do Brasil, de maneira irresponsável, informou isso. Então, dormiram ao relento. Passe, por favor. Eu cheguei numa parte que o coronel Cláudio vai com esse cartão vermelho dele, que eu descobri, quando eu falo isso que eu estou falando aqui, sobre a situação da FEB, que eu fiz as minhas pesquisas, mas o general Mascarenhas escreveu esse livro do meio aí, é de 1960, ele tem um texto que não tem no livro de 47, quando o presidente da República era o Dutra. Eu descobri isso. Em 60, o Dutra não era mais presidente, ele colocou. Coloca aí, Matarroca, por favor. Esse aí é o livro de memória, que eu descobri também que ele escreveu no livro de memória algo que não tem no livro de 1960, ele acrescentou. Passa, por favor. Então, isso aí é que o general Mascarenhas de Moraes escreveu a respeito do primeiro escalão da FEB. Um texto chamado Perspectivas Sombrias, que está aí no texto, é um texto muito grande. Já recebi o cartão vermelho, não posso ler, não vai ter tempo de ler. Está aí. Porque, eu vou falar uma coisa que eu queria falar. A FEB de 44, quando chega na Itália, não é a mesma FEB de 45. Não é a FEB de 45. É uma tropa com a preparação deficiente, de acordo com as palavras do general Mascarenhas de Moraes, sem equipamento bélico apropriado, sem treinamento apropriado. A de 45 é outra. Ou os senhores acham que os americanos iam convidar o Brasil para ser tropa de ocupação na Áustria, se fosse uma tropa irresponsável, uma tropa de baderneiro, uma tropa de maus militares? Nunca faria esse convite. Passa aí, Matarroca, por favor. Esse último parágrafo aqui está no livro. Ele escreveu esse parágrafo grandão que eu coloquei no slide anterior, nessa primeira parte aí, no livro de 60. E em 68, ele, além de repetir tudo isso que eu coloquei, ele colocou também a respeito, ele aumentou
esse parágrafo aí no livro de memória de 68. Então, essas críticas que eu faço aqui é baseado naquilo que o general Mascarenhas de Moraes escreveu e que eu pesquisei. Não é questão de atacar, ofender a memória da fé, não. É simplesmente dizer a verdade. É aquilo que a gente procura como historiador. Passa para uma, por favor. Isso aí é uma manchete de um jornal brasileiro, de abril de 45. Não sei o destino. Não sei o destino desse processo. Não sei o que aconteceu. Não deve ter acontecido nada. Por favor, último, Mata Roque. Bem, e na Itália? Ele reclama muito desses dois generais aqui, o general, esse do meio, Larkin, e o Wilson, que eram da intendência e que receberam mal os militares da FEB nas suas solicitações. A cabeça desses três aí, Divers, Larkin e Wilson, estava voltada para a operação de invasão do sul da França. Então, a intendência dos Estados Unidos, além de ter que alimentar a população da Itália, recuperar a destruição, ainda tinha que as tropas que estavam em combate na Itália e também abastecer e equipar as unidades que fossem para a invasão do sul da França. E nós chegamos, infelizmente, graças aos Estados Unidos, no momento inadequado. Passa, por favor. Bem, isso aí eu coloquei umas imagens aí, pode ir passando, coloquei aí a subordinação da FEB, pode passar. Aí são viaturas que nós não recebemos no Brasil e só depois recebemos na Itália. Pode passar? Pode passar. Olha aí, fartura de Jeep. Olha que beleza. Não no dia 16 de julho. Pode passar, pode passar. E aí eu coloquei algumas batalhas da FEB, né? Que o grande mérito foi transformar uma tropa com treinamento deficitário, não é um treinamento apropriado, sem equipamento, numa tropa de primeira linha. Isso que nós fizemos. Chegamos desacreditados, o próprio general Mascarenhas fala isso, e transformamos a nossa tropa numa tropa de primeira linha. Pode passar, mano. Aí, Montese. Então, eu encerro. Pode ir passando. Vai passando aí. Eu encerro as minhas rápidas e corridas palavras. Espero que tenha atendido aí. Esse aí é o documento. Isso é uma outra história, tá? A questão da altura. O general Mascarenhas foi contra a tropa brasileira ser usada empregada como tropa de ocupação. Isso é uma outra história. Eu não concordo com o general Mascarenhas, não. Concordo com o que ele. Mas, infelizmente, já me perguntaram qual que era a vantagem de ser tropa de ocupação na Áustria. Eu pergunto assim, qual que foi a vantagem de voltar para o Brasil e ser desmobilizado do jeito que a FEB foi? E isso está aí nos meus dois livros. Quem tiver interesse é só entrar em contato comigo. Muitos aí já têm. Agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado. Está encerrada a palestra. Passaremos agora aos debates. Destacamos também a presença no meio virtual do nosso confrade, o general Edson Escora Rossi. E aqui no Instituto, o professor doutor Manuel Wolff de Viveiros Cabeceiras, nosso segundo vice-presidente. Nós temos inscritos até o momento o nosso confrade Flávio Augusto e o nosso confrade Pedro Berto. Tá? E também temos, Ladislao, duas perguntas que foram feitas no bate-papo, e após você responder aos confrades, eu vou te passar essas perguntas. Então, vamos lá. Primeiro debatedor, nosso confrade Flávio Augusto. Senhor Coronel,
Boa tarde a todos. Sou general, desculpa, muito boa tarde. Lá de fala, parabéns pela palestra, Obrigado. muito boa. Eu queria te fazer uma pergunta. Como você sabe, aqui em Belo Horizonte eu cresci no bairro de militares estaduais, próximo ao primeiro batalhão, primeiro prédio da capital, da PM. E Sim. sempre cresci ouvindo dizer que nos anos 50, logo no governo JK, ele recebeu por parte do governo brasileiro, por sua vez foi o governo americano, de vários materiais de inteligência. E as bandejas, por exemplo, que a gente comia na academia já nos anos 80, era segundo oriundo desse lote que o exército americano, no final da guerra, mandou para os países que foram aliados. Essa pergunta que eu faço para você. E aí vem fuzil, 1908, cantis, aqueles cintos NA. Eu queria saber se você confirma isso ou se tem alguma fonte que eu possa encontrar essa informação. Haja vista que as pessoas da época, infelizmente, não estão mais no nosso meio, inclusive meu sogro. Obrigado. Um abraço a todos. Muito boa tarde. E Bom, parabéns pela Frade, palestra. o que eu sei é que o que nós. Tudo foi pago. A FEB utilizou. Nós tínhamos um acordo militar com os Estados Unidos que durou até o governo do presidente Geisel. Até o governo do presidente Geisel. Então, muita coisa veio dos Estados Unidos. Que até a guerra, né? Até 1939, nós tínhamos muito contato com a França. E depois com os Estados Unidos. O que eu sei a respeito desse material é que foi tudo pago e esse provavelmente fruto dos acordos nucleares, acordos militares. Agora, até a gente receber alguma coisa durante a guerra foi muito difícil. O general Goy Monteiro, ele falava uma frase, uma vez perguntaram para ele, aqui eu não recebi nenhum carregador, mas garrafa de uísque e maço de Lucky Strike eu já recebi muito. Mas arma mesmo não recebi. Mas depois, com o aumento da produção, os norte-americanos não tinham. Quando a gente fala da guerra, o norte-americano não tinha um exército, praticamente, em 1939. Então, a produção deles foi muito grande durante a guerra. Então, com certeza, depois da guerra, esse jipes que vieram para o Brasil, isso foi tudo pago. Esses acordos foi tudo pago. E o que eu posso te informar é a respeito disso aí, entendeu? É material bélico, fruto dos nossos acordos com os Estados Unidos, que duraram até 1977, se eu não estou enganado. E o Geisel que acabou com isso aí, teve problema com o governo do presidente Jimmy Carter, com a mulher do Jimmy Carter. O que eu sei, o que eu posso te dizer é isso aí. Mas fruto daquilo que ocorreu na guerra, né? Da nossa aliança durante a guerra. Eu, no meu primeiro livro aqui, eu falo o Brasil tentando oferecendo uma base para os Estados Unidos no sul do Brasil, os norte-americanos na década de 30, não queremos base no Brasil. Com o país numa crise financeira, na década de 30, jamais o governo dos Estados Unidos poderia pensar em ter gasto com forças armadas. Aquela crise de 29 muito forte nos anos 30, o Brasil ofereceu a proposta para fazer uma base no Sul e os Estados Unidos não aceitaram. No pós-guerra, a coisa muda. Agora, infelizmente para nós, Flávio, o foco do pós-guerra é a Guerra Fria, né? É a Europa, né? A América do Sul fica praticamente esquecida. Aquela importância estratégica que eu falo do Brasil, ela diminui. E o foco passa a ser lá a Alemanha Oriental, União Soviética, aquela coisa toda ali. Mas o que eu sei é que muita coisa veio para o Brasil. Eu não sei se algum outro dos nossos confrades aí. Na polícia tinha muita coisa dos Estados Unidos. Não tinha. O meu tio foi subtenente da polícia. Tinha umas fardas da polícia, uns capacete antigo, parecia equipamento norte-americano. Cantil, capacete, cinto de guarnição.
Aquilo parece equipamento norte-americano, não sei se é. Bom, obrigado, confrade Latifala. Próximo debatedor, o nosso confrade Pedro Belo. Boa tarde, Latifala. Parabéns aí. Ela foi bastante elucidativa e, ao Claro, mesmo tempo, levanta aí questões que eu gostaria de fazer uma pergunta. perfeitamente. O resultado da FEB parar na Itália me parece que foi muito dado devido à pressa ou o arregimentado que foi feito para organizar a força expedicionária. Porque aí está embutido o aspecto estratégico, você mesmo fala lá no início da palestra sobre a base lá do Nordeste, tem um lado político do Getúlio, que estava em contraposição ali com a Alemanha e com a Itália, teve que romper com esses dois países, fazer uma aliança, digamos, quase que econômica com os Estados Unidos, e Sim. aí entra aquele pacote de CSN, etc. e tal, e pode ser a mistura disso tudo. Então, é claro e evidente que uma força expedicionária montada nesse contexto leva a diversas situações, como essa. Vai para a África, vai para o norte da África ou vai para a Europa. Eu até comentei aqui no chat aqui que a impressão que dá é que deve ter havido o bom senso seguinte: olha, essa tropa não está preparada para ir lá dentro de Berlim. Vamos colocá-la em regiões onde já arrefeceu o combate. Então, eu queria saber se você tem essa opinião, se você acata essa impressão de que o Brasil pode ter mandado a FEB para solos em que a poeira já estava baixando. Eu não estou aqui fazendo desmerecimento nenhum da FEB, Claro. pelo contrário, tá? Eu só estou tentando contextualizar essa visão sua de que ela foi jogada na Itália. É isso, obrigado. Olha só, o Pedro, o que acontece? A cidade de Nápoles, ela era totalmente inadequada para receber uma tropa igual a FEB. A FEB chegou no momento de efervescência na questão de a- o general Divers, o general Larkin e o general Wilson, esses dois últimos ligados à parte de logística do Exército dos Estados Unidos, a cabeça deles estava voltada para o 15 de agosto, que é a invasão do norte do sul da França. O norte da África existiam instalações, existiam militares, tanto brasileiros quanto norte-americanos, que poderiam ter prestado um serviço, um apoio muito melhor à FEB, porque eu não coloquei na palestra, mas quando a gente lê o livro do general Mascarenhas de Moraes, ele fala das entrevistas desagradáveis, principalmente com o general Larkin. O general Breiner escreve claramente o que ocorreu na entrevista com o general Larkin. Foi extremamente desagradável. Coisas que eles assistiram na Itália, a farda brasileira, teve um treinamento que o Breiner fala, que a farda, os brasileiros foram fazer um treinamento no norte-americano, que as fardas começaram a se autodestruir, a arrebentar, apesar da marcialidade dos brasileiros, do interesse em fazer aquele exercício, parece que uma ordem unida, as fardas eram inadequadas para o uso, para o dia a dia, para o dia a dia. Então, eu acredito que se a FEB tivesse ido para o norte da África e recebido treinamento como as unidades francesas e norte-americanas, por exemplo, essa divisão 91, ela chegou em fim de maio no norte da África e ficou até o começo de junho em treinamento e foi para a Itália. Se ela chega depois do dia 2 de julho, ela ia chegar no norte da África e ia para o sul da França. Porque eles resolveram, de última hora, fazer essa operação para invadir o sul da França. Eu acredito que, depois de preparado, recebido o equipamento bélico, o treinamento adequado, aí sim a FEB poderia ter sido enviada, porque o navio que levou a FEB, ele praticamente ficou à disposição para envio de novas tropas. O general Meno, que é o primeiro navio que levou a tropa brasileira, ele leva a FEB e parece que ele não ficou por aquela região mesmo. Quer dizer, podia ter levado a FEB para o norte da África, a FEB recebido equipamento bélico, instalações adequadas,
instalações adequadas, e depois a febre poderia ter sido empregada. Bem, eu já li, o general Breiner fala que cogitou-se em utilizar a febre na invasão do sul da França. Você calcula só o estado da febre no dia 15 de agosto. A febre entra em combate dia 16 de setembro. 16 de setembro. 2 meses depois que ela chegou na Itália, depois de um período ali de muita dor de cabeça para receber o material que ela tinha direito, né, e depois de treinamento, é que ela foi entrar em combate dia 16 de setembro. O general Breiner, ele fala que chegaram a cogitar o emprego da FEB na invasão do sul da França. A FEB, no dia 15 de agosto, estava completamente despreparada para participar de uma operação militar, como a Operação Dragão. Então, e você chega na Itália, Pedro, e vai atrás dos norte-americanos que estão preocupados com uma operação de guerra, para se virar com a operação de guerra, e vai lá atrás de arma, de equipamento bélico, o cara fala com você assim, olha, meu amigo, eu tenho que abastecer, isso o Breiner escreve, eu tenho que abastecer a unidade que está na frente de combate, não é a unidade que está em formação. Parece que o Breiner escreve também que muita coisa que era para ter sido destinado à FEB foi desviado para o 7º Exército dos Estados Unidos, que participou da Operação do Sul da França. Aí depois, com a intervenção do Mark Clark e a subordinação da FEB ao 5º Exército, é que a coisa mudou de figura. Eu acredito que teria sido o Major Almeida de Moraes, ele era muito ligado ao general Mascarenhas, ele concordou com essa história da FEB para a Itália, que vai ser empregado lá, a história está perto da frente de combate. Mas o momento era inadequado, as instalações eram inadequadas. O norte da África era o lugar mais propício para aquilo ali. Eu não falei. Fala, Senhor. antes de passarmos Obrigado. ao nosso último debatedor, que é o nosso vice-presidente, professor Amoedo, nós tivemos durante a fala do confrade Latifala comentários de um convidado e de um outro confrade que nós achamos aqui interessante repassar ao Latifala, já vista que eles não se manifestaram em perguntar. É uma pergunta simples. Por que Mascarenhas de Moraes? Por que não foi escolhido outro general para comandar a FEB? Essa é a pergunta que nós temos no comentário, Latifala. Eu conheço 2 generais que quiseram comandar a FEB. Isso é uma outra história que eu não sei. Eu sei alguma coisa, eu sei pouca coisa sobre esse assunto. Eu sei alguma coisa sobre esse assunto e pouca coisa sobre a história da FEB. Talvez o general Rosti sabe, talvez não. O general Rosti sabe muito mais do que eu, que é um grande pesquisador da FEB. O general Dutra se ofereceu para comandar a FEB. E o Getúlio não deixou. O Dutra era um sujeito corajoso. O Dutra se ofereceu. Não, você é ministro. Mas a FEB foi comandada pelo Dutra. Quando ele esteve lá na Itália, que ele foi visitar a FEB, o comando da FEB passou para o nome dele. Virou o tal destacamento Dutra. O Dutra comandou a FEB, mesmo de maneira informal. Outro que se ofereceu para comandar a FEB foi o general Leitão de Carvalho. O general Leitão de Carvalho, ele era, eu falo isso escrevo isso no meu livro, ele era muito bem visto pelos norte-americanos. E num documento que eu encontrei nas minhas pesquisas nos Estados Unidos, eles fazem uma série de elogios ao general Leitão de Carvalho, e num desses elogios eles falam que ele parece que ele tinha um sonho de comandar uma unidade em combate, o Leitão de Carvalho. Tanto é que, isso é uma outra história, o general Leitão de Carvalho foi enviado para os Estados Unidos à revelia do Dutra. Isso é uma outra história, que está no meu livro. Ele foi chefiar uma comissão em Washington,
contra a vontade do general Dutra. Ele foi porque foi pressão do Oswaldo Aranha. Mas ele ficou numa situação esquisita lá em Washington, que na hora dele resolver alguma coisa, ele tinha que entrar em contato com o Oswaldo Aranha e em contato com o Dutra. Mas o general Leitão de Carvalho também. Eu já ouvi histórias que alguns generais se recusaram a comandar a FEB. O general Leitão de Carvalho, o general Cordeiro de Farias fala isso. Ele não cita nomes. Generais que foram a quem foi oferecido o comando da FEB e não aceitaram. O Dutra, eu conheço os dois que quiseram comandar e o Getúlio não tomou conhecimento. E o Mascarenhas de Moraes é aquele que o Getúlio mandou chamar a atenção dele. Dá a impressão seguinte, comandar a FEB, o Mascarenhas de Moraes não é a favor de emprego de tropa, oferece para ele o comando da FEB. Ofereceu, ele aceitou. Bom, obrigado, nosso confrade Lattes Fala. Último debatedor, o nosso confrade, o professor Amoedo, ao final de qual dará alguns avisos e encerrará a sessão. Coronel Lattes Fala, parabéns, como sempre, brilhante, e sempre aprendendo muito com o senhor. Gostei muito da apresentação, acho que ela enseja outros debates, como esse pagamento da dívida. Aí um testemunho pessoal, eu trabalhei naquilo que todos aqui devem conhecer como FEDEME, e aqui em Xerém, Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Ali foi uma fábrica de motores de avião para a guerra, mas demorou tanto a ser completada essa construção, e ao término da guerra, consta que os Estados Unidos nos ofereceu mais de centena de motores de graça. E, com isso, obviamente, a fábrica brasileira de motores de avião acabou, virou FEDEME, depois virou Fiat, e hoje é uma empresa de óleo, aqui em Xerém. Então, isso me trouxe recordações e a interessante palestra possível sobre como foi realmente pago ao Brasil essa dívida de guerra, porque eu tenho assim noções, vamos dizer, orais, de que a gente foi bastante, digamos assim, sucateado. Recebemos muita sucata como pagamento, mas isso é outra conversa. Eu fiquei curioso, coronel, logo no início, antes mesmo da saída da primeira força, que foi valorosa, né? Sofreu tanta adversidade, o senhor disse da hipótese da invasão da Guiana Francesa, que houve essa hipótese. Ora, Jesus, a Guiana foi invadida lá por Dom João VI, né? Mas ali havia uma retaliação a Napoleão Bonaparte. Mas por que razão se pensaria em invadir a Guiana Francesa? Uma questão de logística ou apenas uma questão política? Eu lhe agradeço a resposta. Vamos lá. Professor, vou responder para o senhor. Governo da Guiana Francesa, ligado ao governo de Vichy. É o governo fantoche. Fantoche juraram lealdade ao general Pétain e não ao general de Gaulle. Suspeita de que submarinos alemães se abasteciam na Guiana Francesa. Existia essa suspeita. Além do governo ser um governo, toda a América do lado dos Estados Unidos, naturalmente, eu falo toda a América, mas Argentina e Chile, a Argentina ficou neutra naquela história de rompimento, né? A Argentina não rompeu com o eixo. Mas existia suspeita de abastecimento de navios submarinos nazistas na Guiana Francesa. O afundamento do navio Antonico, no litoral da Guiana Francesa. Os sobreviventes, nós temos o confrade aqui, o Raul Barreto Neto, que é um especialista nesses naufrágios, ele estava até assistindo a nossa palestra.
os sobreviventes foram metralhados pelos alemães. E alguns desses sobreviventes conseguiram chegar a nado à Guiana Francesa e daí transferido para a Guiana Holandesa. Então, o general comandante da região militar de Belém, parece que o general Paulo Cidade, se eu não me engano, eu tenho isso nesse último livro aqui, professor. Nesse último livro aqui eu falo sobre isso. Ele conversando com o Dutra, com o Getúlio falou com ele da possibilidade de uma intervenção militar na Guiana Francesa, por causa do governo ser um governo contrário às outras nações latino-americanas e aos Estados Unidos, certo? Mas o governo de Vichy, na Guiana Francesa, ele foi derrubado porque a Guiana Francesa sofreu um boicote muito grande das outras nações latino-americanas e a população começou a ficar numa penúria danada. Questão de alimentos, combustível, né? Era muito complicado essa ligação da Guiana Francesa com a França do Vichy, com alguma outra colônia francesa também leal ao governo do Marechal Pétain. Não houve, então, a necessidade dessa invasão à Guiana Francesa. E no livro do Chateau, aquele livro do Fernando Moraes, o nosso amigo Assis Chateaubriand resolveu montar uma legião aqui no Brasil. Infelizmente, eu tentei entrar em contato com o nosso amigo, com o autor, e, logicamente, que essas pessoas são muito ocupadas, né? Eu sou um curioso, não me deu atenção a respeito das fontes do livro, eu queria montar aqui no Brasil uma espécie de legião de voluntários, já que o Brasil não estava em guerra, mas não fazia nada, resolveu montar uma legião de voluntários para atuar militarmente em algumas áreas. E o governo brasileiro prontamente agiu para impedir que essa sandice fosse levada para frente. Mas a Guiana Francesa, e a grande preocupação dos Estados Unidos e do Brasil, a questão do Brasil invadir, e preocupação dos Estados Unidos, era a ameaça de alguma ação militar da Guiana Francesa em relação às minas de bauxita da Guiana Holandesa. Eu, no relatório da missão brasileira, no relatório está escrito, inclusive, que medidas defensivas estão sendo tomadas na divisa entre as duas Guianas para evitar um ataque que pudesse ameaçar a produção de bauxita da Guiana Holandesa. Sem alumínio, 70% do alumínio nos Estados Unidos vem dali. Sem alumínio, não tem avião. Sem alumínio, não tem Enola Gay. Sem Enola Gay, não tem bomba atômica. A bomba atômica vai ter que chegar de outro jeito no Japão. Não vai ter avião para levar isso lá. E a Guiana... Então, tinha esse temor. Os americanos enviaram 1.000 soldados para a Guiana Holandesa, fizeram proposta para o Brasil. Lá tinha caça-mina, tinha defesa antiaérea. Isso é pouco falado. Mas e no relatório fala que em 1942, 22 navios carregados de bauxita foram afundados pela Marinha de Guerra, pelos submarinos alemães, em direção aos Estados Unidos. 22 navios de bauxita são navios imensos. 22 em 42, carregado de bauxita em direção aos Estados Unidos. Então, a preocupação com a Guiana Francesa são as missões esquecidas da nossa história. Missão na Guiana Francesa, missão na Guiana Holandesa, que eu coloquei no meu livro de maneira simples aqui. Obrigado.
Obrigado, Coronel, professor Almeida. Nós temos um convidado novo e ele gostaria de fazer uma pergunta. Então, vamos passar dele, eu passo para o senhor. Então, senhor Luciano, por favor. Eu gostaria que o senhor se identificasse, Luciano. Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Luciano, aqui da Federal do Paraná, e eu tenho uma pergunta rápida para o Giovanni, que eu considero importante, assim, para quem pelo menos está começando, né, na pesquisa, ou está curioso com isso, que é sobre quem é que veio com essa história, né, de mandar um contingente latino-americano, eventualmente brasileiro. Eu coloquei aí assim, um pequeno recorte do diário do Clark, onde é dito que ele teve uma inspiração de momento e propôs que seria ótimo mandar digamos assim, um contingente latino-americano e depois brasileiro, né? Eu só queria que o Giovanni atualizasse se ele realmente foi digamos assim, o idealizador, né, disso, teve essa inspiração, ou se ele havia conversado com alguém antes, porque em termos de história da FEB, eu acho muito importante, né? Essa aí é praticamente a origem, ou seja, o primeiro momento em que se cita o contingente brasileiro, né? Obrigado. Professor, quando. Tem coisa Qual na é o seu história. sobrenome, por favor? Olha só, professor Luciano. Um Quando o momentinho, Marco. qual é o seu sobrenome, Luciano? Luciano Felício Fernandes. Obrigado. Olha só, o relatório do brigadeiro Eduardo Gomes, da missão no norte da África, quando ele chega no Mark Clark, um dos problemas dessa época, no relacionamento Brasil-Estados Unidos era a questão da tradução de manuais de entendimento. Poucos sabiam inglês, aí você pega o relatório olha só, você pega o relatório do brigadeiro Eduardo Gomes, quando ele chega no Mark Clark diz: eu estou muito feliz com a possibilidade do envio de 5.000 brasileiros para me apoiar. E o brigadeiro Eduardo Gomes responde o seguinte: mas eu não estou sabendo disso. Eu não estou a par, eu não estou a par, eu não estou a par dessa informação. Olha só, é uma coisa estranha, né? Eu vou perguntar ao governo que situação é essa desses 5.000. Ele fala que não estava sabendo. Nos relatórios do tenente-coronel Lira Tavares, no norte da África, por 2 vezes ele encontrou com o general Mark Clark, e nessas 2 vezes o Mark Clark demonstrou interesse em receber a tropa brasileira. A tropa brasileira, aí tem aquele negócio, para que a tropa brasileira? Talvez para ser usado como contenção no Marrocos espanhol. Eles tinham medo de avançar em direção à Tunísia. E na retaguarda, o exército espanhol do Franco. A gente tem que lembrar que o Franco saiu do Marrocos para fazer a Guerra Civil. A Regia Aeronáutica é que transportou o Franco, as tropas marroquinas do Franco. Viva a morte! Viva a morte! Soldados do Franco falavam isso. Viva a morte! Espera aí. Não, vamos colocar essa tropa brasileira como contenção aqui no Marrocos espanhol, porque tropa de contenção é uma coisa, ocupação é outra coisa, e tropa combatente é uma outra coisa diferente. Então, eu entendi que o Marclá queria ir como tropa de contenção, tipo assim, na nossa retaguarda. Ele levou o brigadeiro Eduardo Gomes. O brigadeiro foi lá para fazer uma visita e entrou numa operação secreta. Eles foram visitar um general espanhol do norte da África. A coisa assim, secreta. E o Eduardo Gomes foi junto. Então, é aquele negócio, né? Ali parece que é tropa de contenção, porque eles não confiavam no Franco. Não confiavam no Franco. Será que quando a gente avançar em direção à Tunísia, para encontrar com o 8º Exército do Montgomery, que está vindo lá do Egito, lá de El Alamein, para imprensar o Africa Corps, e a nossa retaguarda aqui? Quem é que vai garantir que esses espanhóis aqui não vão atacar a nossa retaguarda? Mas ele demonstrou interesse em receber a tropa brasileira. Ele sempre tratou bem a questão da tropa de ocupação na Áustria.
O primeiro governador militar norte-americano na Áustria ocupada foi o general Mark Clark. E o general Mascarenhas de Moraes visitou o general Mark Clark quando ele estava como governador militar da Áustria. O engraçado de tudo é que o general Mascarenhas nunca escreveu nada sobre o convite que o Brasil recebeu para ser tropa de ocupação no pós-guerra. Ele escreveu um documento que eu descobri no Arquivo Estatal do Exército, está no meu livro, em que ele colocou várias situações pelas quais o Brasil não deveria aceitar o convite para ser tropa de ocupação. E todo mundo sabe como que a FEB atuou como tropa de ocupação na Itália. Foi uma atuação exemplar, tanto é que é lembrado até hoje. Tudo que o general Mascarenhas escreveu no documento que está no meu livro não aconteceu. A tropa brasileira não vai ser respeitada, as leis brasileiras não vão ser respeitadas, eles vão ver o Brasil como um país de um inimigo que está nos ocupando. Então, professor, eu acho que deu para responder a sua pergunta. O Mark Clark tinha preocupação com a retaguarda, com as tropas marroquinas do norte da África, espanholas do norte da África, ainda a proteção espanhola. Então, contava com a tropa brasileira, a tropa latino-americana. Eu apresentei um documento na palestra, não sei se o senhor chegou a ver, que o embaixador Carlton Hines, embaixador norte-americano em Madrid, no dia 15 de novembro de 42, ele sugere o emprego de tropa latino-americana no norte da África para ter essa questão com a Espanha. Não, quem está aqui é tropa cubana, tropa argentina, se fosse o caso, tropa brasileira, tem a ligação com a Espanha, com Portugal, etc. É isso. Obrigado, meu confrade das falas. Agora sim, último debatedor, o nosso vice-presidente, professor Amoedo, ao final do qual encerrará a nossa sessão. Muito obrigado. Hoje estou muito contente que está bombando aí. Eu tenho um recado para o senhor, professor Luciano, já em alguns segundos. Queria alertar os companheiros todos, nós estamos com inscrições para o Núcleo de Estudos e Pesquisa da História Militar, e que começa agora em 18 de junho, 25 de junho, 2, 9 e 16 de julho. Nós já temos várias inscrições, mas estão nos faltando palestrantes focados no Levante de 35 e no Estado Novo de 37. Então, por gentileza, se houver candidaturas, elas são bem-vindas até o dia 28 agora de maio. Repetindo, para o Levante de 35 e o Estado Novo de 37. Essas são a realização do nosso NEFIM, que é feito todo ano, correto? Dia 18 no nosso Instituto, dia 25 na Marinha, no DPHDM, dia 2 no Forte de Copacabana, dia 9 na Escola Superior de Guerra e dia 16 no Instituto de Geografia e História Geográfico Histórico de São Paulo. Professor, e estamos recebendo inscrições para debates sobre as batalhas, enfim, da Tríplice Aliança. Todos esses editais estão no nosso site. E agora, especialmente o professor Luciano, que é lá do Paraná, já a Comissão Internacional de História Militar já nos deu sinal verde, ainda não autorizou, mas deverá autorizar, porque não há outra candidatura. Nós teremos o nosso 51º Congresso da Comissão Internacional de História Militar em agosto de 2026. Repetindo, 26 de agosto. Dá tempo para todo mundo já ir se preparando. Espero que todos nós nos encontremos, né, em Foz do Iguaçu. O tema central são discussões sobre fronteiras, né? E esse exemplo belíssimo do Paraná e de Foz do Iguaçu
que tem essa fronteira, onde hoje há mais de 100 nacionalidades diferenciadas, as 3 matrizes religiosas abraâmicas, que ali se reúnem, judeus, cristãos, muçulmanos e budistas, e outras denominações mais. Então, é um modelo muito bonito. Nós vamos discutir fronteiras. Obviamente, ainda estamos na fase de especificação da temática que a Comissão Internacional solicitou. O nosso presidente estará apresentando tudo isso agora, no mês de setembro, lá em Lisboa, onde está ocorrendo o congresso desse ano de História Militar. Mas, premente mesmo, senhores, aí as inscrições que estamos encerrando para o Núcleo de Estudos de Pesquisa, o NEFIM, com foco aí ainda numa sequência do tenentismo, e que pega aí o Levante de 35 e o Estado Novo de 37. Parabéns, Professor, Coronel. Pode falar. eu já fiz minha inscrição para o NEFIM, para o Estado Senhor, ok, o senhor está inscrito. É que nós estamos precisando, Coronel, de pessoas para 35 e 37. Entendeu? Que tá. Tá faltando esses 2 períodos. Então, nós estamos solicitando um pouco mais de inscrições. Dia 28 agora, a gente bate o martelo. Em princípio, Coronel Latfala, o senhor está na data que o senhor solicitou. Mas Obrigado. dia 28 é que nós vamos bater o martelo final. Aqui eu recebi hoje o medalhão. Avisar o Coronel Rafael. Coincidentemente, chegou hoje. Está aqui. Agradecer ao Coronel Cláudio aí. Avisar que recebi hoje. Muito obrigado. Coronel Latfala, brilhante apresentação. Seu diploma será acompanhado. Tenham todos, portanto, um bom dia, e vamos todos nos unir numa corrente positiva e, se possível, também, aqueles que puderem, financeira, pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Ok? Um forte abraço a todos.